Oi, gente, tudo bem com vocês? Demorou um pouquinho para eu poder fazer esse vídeo, mas eu falei que eu ia fazer o vídeo e estou cumprindo o que eu prometi. Bom, gente, vou explicar para vocês um pouquinho de tudo que vem acontecendo. Eu e minha mãe temos uma relação muito difícil. Por muito tempo eu sempre falei que essa dificuldade em relação à nossa relação, à nossa convivência, era pelo fato de sermos duas mulheres de personalidade muito forte. Porém, é uma dificuldade muito grande, gente, de convivência que nós temos. A gente não, ainda mais depois que eu fiquei adulta, a gente não consegue viver junto dentro de uma mesma casa. Então, quando eu conheci Neymar, eu morava na casa do lado da casa da minha mãe, que era uma casa dela, onde a gente paga, meu pai no caso, pagava aluguel para ela para eu poder morar nessa casa. Então, quando eu conheci Neymar, eu morava nessa casa. E depois, né, que eu e Neymar estávamos juntos, ele recebeu a proposta para poder trabalhar lá no sítio, no engenho, e nós fomos morar no engenho, né? Moramos lá por, se eu não me engano, 1 ano e 2 meses. E aí, por escolha própria, ele já não queria mais trabalhar no sítio, estava incomodado com algumas coisas e resolvemos sair. Nessa época que nós estávamos morando no sítio, nós compramos a nossa chácara, né, com a ajuda do meu pai, lá divisa do engenho com Taquaraçu. E nós estamos aguardando essa água chegar na chácara, porque nós não temos água no nosso terreno. As pessoas que têm água ali na região é porque furaram o poço artesiano e tem água, só que o poço artesiano é muito caro e a gente não tem condição de fazer isso agora. Então, o encanamento já está todo nas ruas, apenas não foi ligado nos terrenos ainda, nós estamos nesse aguardo. Então, depois que nós saímos do sítio, nós fomos morar de aluguel e como nosso objetivo era construir. Aí Moisés conversou comigo e falou assim: amor, enquanto não chega a água lá, vamos construir, nem que se for um cômodo, dois, em cima da casa da sua mãe, pra gente poder ficar até a gente poder construir no nosso terreno. E ele conversou com a minha mãe e pediu para poder ficar na casa dela, pra gente poder ter dinheiro para poder construir lá. Ela autorizou, a gente nem chegou a montar os nossos móveis, a gente deixou tudo desmontado na lavanderia, justamente para poder não acomodar. Só que nesse período eu fui vendo que a minha relação com a minha mãe muito mais difícil do que era antes quando eu não morava lá. Porque desde que o Bernardo tinha 1 ano, eu nunca mais tinha voltado para casa. Eu morava sozinha com os meninos. Morei em São Paulo, morei no Femisa e tudo, mas não tinha voltado para casa dela. E eu me vi voltando agora com os meus 2 filhos e com o meu marido. Então a minha relação com a minha mãe foi ficando mais difícil a cada dia. Eu tive a certeza de que eu não queria construir em cima da casa dela. E ela sempre cobrando, ela perguntava assim: vocês vão construir no seu terreno, vocês vão construir aqui em cima, ou vocês já arrumaram um outro lugar para vocês poderem ir? Até que nós tivemos uma discussão um dia por uma coisa muito besta, foi por um filtro, uma água no filtro, e ela foi falando coisas onde me chateou muito e eu cheguei ao ponto de pegar meu carro, ir pro posto, encher o tanque do meu carro e ir pra BR pra literalmente pensar em findar a minha vida, tirar a minha vida, de tão transtornada que eu estava. Porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa que não sou emocionalmente estabilizada. E eu acho que ela conseguiu acender o meu estupim ali naquele momento. Mas Deus é tão bom pra mim que eu, tendo muito medo de dirigir em BR, eu fui parar em Caeté, lá na igreja da Piedade. E lá eu encontrei o Sérgio, que era a pessoa que estava na portaria no dia. E eu cheguei literalmente transtornada, chorando compulsivamente. E o Sérgio me acolheu e ele ligou pro padre. O padre Wagner desceu da catedral e veio conversar comigo. Conversou comigo por umas 2 horas aproximadamente. Ele deixou eu chorar, externar tudo que eu tinha sentido. E eu não sei como eu cheguei ali, gente, que eu morro de medo de dirigir em BR. Eu fui sem cinto, disposta. Eu falei: eu vou entrar com meu carro na frente da primeira carreta que vier.
E se eu não morrer de acidente, eu vou morrer queimada, porque vai estourar o tanque, vou queimar, eu não quero viver. Só que a todo tempo vinha meus filhos na minha cabeça, sabe? Eu falava assim, se é difícil a convivência, imagine o que meus filhos vão passar. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. E aí, conversando com o padre Wagner, ele falou uma coisa que foi muito importante para mim. E eu falava todo o tempo, eu sei, padre, que eu tenho que honrar ela é minha mãe, eu tenho que honrar, é difícil a convivência, mas eu tenho que honrar e tal. E ele virou e falou assim, você honrar pai e mãe não significa você aceitar ser pisado por ela. E eu falei, eu acho que o problema é que eu tinha uma relação muito boa com a minha avó, que era mãe da minha mãe. E eu falei com ele, eu acho que de verdade, quando a minha avó morreu, eu me senti órfã. Eu acho que minha avó precisou talvez morrer para eu poder me aproximar um pouco mais da minha mãe, mas mesmo assim eu sinto que a minha relação com ela não é nunca longe de ser como era com a minha avó. Então ele falou, então coloca na sua cabeça, né? Se pra você tinha essa relação com a sua avó, então coloca que sua avó era sua mãe e que a sua mãe é a pessoa que te colocou no mundo e que você tem que honrá-la sim, mas isso não significa que você precisa estar debaixo do teto dela, aceitando tudo que ela faz. Então, acho que aquilo ali foi bem libertador pra mim, sabe? E aí, quando foi há mais ou menos um mês e pouco atrás, nós tivemos uma outra discussão e ela perguntou se eu já tinha arrumado um lugar para poder ir. E eu tinha, né, a cozinha aqui do lado da loja, só que a cozinha era um cômodo e banheiro, não tinha possibilidade nenhuma de eu mudar, né, com os meus filhos e com meu marido, até porque a gente não tem muita coisa, mas o pouco que a gente tem não ia caber lá. E aí, não sei se foi obra do destino, vagou um barracão aqui na Vila do Chaves, como eu denomino. Só que lá era uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Mesmo assim, não ia caber eu com os meninos e Mose. Aí a minha vizinha, que é a que eu chamo de Dona Florinda, que é a Neuzinha, ela morava nesse barracão que eu tô morando hoje. E esse barracão, ele é um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E a Neuzinha se dispôs a mudar para o outro barracão, que era menor, para poder deixar esse barracão para eu poder morar. É um barracão muito simples, um barracão que tem telha de amianto. Eu nunca morei, não tenho nada contra, tá, gente? Nenhum tipo de preconceito. Só que eu nunca morei em um barracão com telha de amianto, com tanta gente assim, no quintal e tudo. Mas eu acho que a paz da gente não tem nada que pague. Então, quando foi o estupim, surgiu essa oportunidade de vir para cá e eu queria juntar o útil ao agradável, que é estar próximo ao meu trabalho, né? Aí eu deixei de pagar o aluguel da cozinha e vim pagar somente o aluguel daqui e eu uso a cozinha da minha casa como cozinha da loja. E juntei o útil ao agradável e vim. Gente, como eu disse para vocês, é muito simples, mas aqui eu encontrei a paz. Eu de verdade até hoje, assim, eu acho que eu passei na casa da minha mãe no dia do aniversário da Maria Eduarda, que é a filha da Tailândia, minha amiga que mora do lado, mas até hoje eu não senti no meu coração o desejo de ir lá. De ir no domingo, como geralmente a gente vai na casa dos pais e tudo. E de um tempo pra cá eu fiquei muito querendo entender, sabe, qual era esse problema de relacionamento da minha mãe, não só comigo, porque ela tem também com os meus irmãos, mas eu sinto que comigo é um pouco mais. Eu muitas vezes senti que ela tinha isso comigo pelo fato de eu ser filho de um segundo casamento e o pai dos meus irmãos não fazer por ele o que o meu pai faz por mim. Eu às vezes pensava assim, ela deve sentir que eu sou um pouco privilegiada por ter um pai que faz tudo por mim, e o pai dos meus irmãos não fazia por eles, então eu tentava relevar muito dessas coisas. Mas de uns 2 meses pra cá, eu fui ler e estudar bastante, eu percebi que minha mãe tem todos os sintomas de um transtorno narcisista. E isso é um transtorno de personalidade. E isso não tem como tratar porque a pessoa não se enxerga assim. A pessoa não enxerga que ela tem esse problema. As pessoas de fora veem uns filhos, né, que são considerados vítimas e sobreviventes, né, de mães narcisistas, que conseguem enxergar e entender a gravidade de tudo que viveram ao longo da vida. Eu não tô aqui para poder crucificar e criticar minha mãe. Ela já fez muitas coisas boas por mim, muitas coisas boas. Eu carrego traumas, sim,
mas ela também fez muitas coisas boas por mim. Eu hoje me considero uma mulher forte, guerreira, muito devido ao jeito dela, mas eu também não posso negar de que carrego muitos traumas disso também. Então, eu li muito e assisti muitos vídeos, muitos depoimentos de psicólogas, de psicoterapeutas falando sobre essa questão de mães narcisistas, sabe? E eu descobri que ela é. Então, assim, você tem formas de evitar, porque ainda as coisas que ela faz ainda me machucam muito, então eu não estou blindada ainda em relação às coisas que ela faz, então eu tenho que. Eu acho que eu prefiro manter um certo distanciamento. E igual vocês viram, eu faço projetos, né, em casas de repouso e tudo, e eu ficava muitas vezes me perguntando como que um filho tinha condição de colocar um pai no lugar daquele, sendo que o pai dedicou a vida inteira para ele e no momento que ele precisa, os filhos colocam ele ali como se fosse um peso, né, e tal. Hoje talvez eu entenda um pouquinho, porque algumas pessoas conseguem cicatrizar essa ferida e levar e não querer levar esse fardo para outras vidas e carregar isso. Outras pessoas já não têm essa sabedoria. Então, talvez as pessoas que façam isso é porque passaram por alguma coisa, a gente não estava ali para poder saber o que a pessoa viveu, né, com esses pais e, e resolveram realmente abrir de mão e deixar para lá. E outras pessoas talvez não tenham tido, né, essa ferida cicatrizada. Eu, do fundo do coração, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa com os meus pais. Eu acho que independente de qualquer coisa, eles são os meus pais e eu vou ter que cuidar deles até o final da vida deles, né? O meu pai eu nem incluo nisso porque eu não sei se por ser filha ou não sei porque ele sempre percebeu essa diferenciação e eu sinto que ele não é um pai, não é uma mãe para mim, então eu tenho uma alucinação com meu pai, eu sou apaixonada pelo meu pai. E muitas vezes eu ouvi minha mãe falando que eu era apaixonada por ele justamente por ele ter uma condição financeira melhor e que era tipo um interesse. Mas eu acho que quem conhece a gente é Deus, quem conhece o profundo do nosso coração é Deus, e Deus que sabe de todas as coisas, e Ele que pode julgar ou não, né? Se é verdade ou não. Eu não tô aqui para poder. Como é que eu posso falar? Esclarecer nada para ninguém. Eu acho que quem conhece o profundo do meu coração é Deus, e para mim isso basta. Então, por esse motivo, eu saí da casa da minha mãe. Eu não queria mais pagar aluguel, eu queria investir no nosso terreno, mas por enquanto a água não chegou. Então, por esse motivo, eu resolvi sair e vir para cá e morar aqui com os meus filhos, com meu marido, ter a nossa vida, a nossa privacidade, a nossa liberdade, a nossa paz, que nada paga. E também deixar um recado, que às vezes muitas pessoas vivem essa situação, vivem um relacionamento de pais narcisistas e a pessoa não se entende, a pessoa se culpa, muitas pessoas tiram a própria vida por essa questão. Então, que você procure tratamento. Hoje eu estou fazendo terapia e isso tem sido muito libertador para mim. Eu acho que todas as pessoas precisam fazer terapia e procurem ajuda, falem, não se calem, porque eu sinto que é um grito, sabe? Parado na garganta, assim. As pessoas. A pessoa que sofre de transtorno narcisista, ela é sempre vítima, ela sempre vai colocar outra pessoa como ruim, como a malvada, como a bruxa, e ela é sempre a vítima da situação. Ela tem os três tipos de filhos, geralmente, que é o bode expiatório, o queridinho e o outro que é o que ela se espelha. Ela tipo, projeta o que ela é nesse filho, e esse filho, ele é tipo o espelho dela. E aí ela começa a persegui-lo quando ele começa a sair das garras dela, assim, e ela percebe que não tem controle mais sobre esse filho como ela tinha antes. E eu senti, né, nessa leitura de, de questão de mães narcisistas, que eu sou o bode expiatório, né, dos filhos. E eu acho que isso me refletiu muito na pessoa que eu me tornei hoje, no ser humano que eu sou hoje. É... E é isso. Agora é me tratar, continuar fazendo minha terapia. Tudo que minha mãe precisar de mim, ela pode contar comigo, mas eu acho que o distanciamento hoje se tornou necessário
para que eu consiga seguir bem e seguir lúcida essa trajetória da minha vida, para não continuar fazendo, como que eu posso dizer, repetindo com os meus filhos o que fizeram comigo um dia. Eu não quero que eles carreguem traumas da mãe que eu poderia ser, ou que eu sou, né? Porque só eles vão poder falar sobre isso. Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu vou deixar aqui um link pra vocês falando sobre essa questão de mães narcisistas para vocês poderem assistir e vocês avaliarem aí se vocês também são sobreviventes ou vítima dessa questão. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.